Vamos lá. Dá aquela corridinha. Boa noite, Carol. Carol lá de João Pessoa. Joga duro. É minha seguidora antiga, Carol. Um beijo aí pra você, Carol. Convide seus amigos. Hoje de novo, né? Hoje jogando duro. Direto do Rio. E ainda tem mais uma entrada às 23 horas, que é a revisão de inquérito policial. O jogo vai ser duro. Não corre não. Corre não, né? Vou desenhar. É isso aí. Alô, Neemias, professor de Direito Administrativo do Rio. Neemias, meu parceiro, um abraço. Ajuda a solidão do estudo, é isso aí. Vamos lá. Vamos que vamos. Miami, né? Lá nos States, ó, jogando duro, ó. Viu? Alô, Manaus. Janeiro, né? Iremos retornar. Cidade de Manaus. Professor Goiás, não vai rolar essas músicas não, né? Goiás? Como assim? No aulão? Você nunca foi no aulão meu não, parceiro? Você nem respira, irmão. Você nem respira. Você nunca foi no aulão meu não, né? Acho que você nem respira, parceiro. O jogo é duro. Pergunta aí os alunos aí que já foram. Aulão CFO é dia 7 de janeiro, né? Tem um aulão que vai servir para o CFO também. Aulão, ele é outro, tá vendo? O aulão não dá pra ficar brincando muito, né? Aulão do Zuc é destruição. @ professor, né? Marcos Montes na área aí, ó. Joga muito pesado, hein? Marcos Montes joga muito pesado. Vamos seguir o professor. @ Marcos Montes, né? Equipe do Zuc só gosta de jogar com casinho na tela, né? Casinho, 1000 pessoas aí acompanhando a gente. Com certeza, o Marco Montes também. Nossa equipe, né? Jogando duro. E os delegados aqui, um ajudando o outro, né? É isso aí, na publicidade do nosso trabalho. Perceba bem que aqui não tem competição, tá certo? É um ajudando o outro e a gente vai crescendo. É isso aí. Vamos lá. Bomba, 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 bomba. Gostou do Mato Grosso, professor? Queria ter ido no teu aulão, mas estava aqui. O aulão foi bom. Gostei sim do Mato Grosso, muito bom. E irei voltar, né? Irei retornar. Fiquei feliz, né? Lá conhecendo as pessoas. Gostei sim, muito bom. Tem um sertanejo lá bom, rapaz. Numa casa chamada Vale. Joguei duro lá. Bacana. E aqui eu agradecer aqui os alunos, né, que eu fiz amizade lá no Mato Grosso, me levaram, né, naquela casa Vale, né, bacana, sertanejinho, né, e eu joguei duro lá. Valeu, galera, estamos juntos. Joguei duro que eu tô falando, pessoal, dancei lá e tal, é isso, bacana. Vamos lá, tomei também uma bebidinha e tal, apenas isso. Vamos jogar duro. Olha só, perceba então, decisão, né? Claro, todo mundo comentando acerca dessa decisão da terceira sessão lá do STJ, né? Veja, retirando, né, essa roupagem de onda lá do tráfico privilegiado, né? Perceba que o STF já tinha se posicionado nesse sentido, não é isso? Em contraposição
a decisão do STJ já é externada aí no verbete lá da súmula 512, né? STJ, veja, sumulou o entendimento de que o tráfico privilegiado, ou seja, o privilégio não afasta a hediondez do crime. Até hoje, né? Até hoje, veja, era esse o entendimento sedimentado em sede de STJ. Bem, como é que, né, se chegou até essa decisão? E é isso que eu vou fazer aqui agora, tá certo? Eu irei desenhar. Vou desenhar, sobretudo, os argumentos que foram ventilados, perceba, durante o julgamento, né, do HC 118.533, aonde, professor? No STJ? Não, filho. Lá no STF, né, porque foi o STF, né, que deu esse posicionamento, entendendo que o tráfico privilegiado, veja, não tem aquela roupagem da hediondez. Entenderam? E aí o STJ agora seguiu. Então é importante você saber os argumentos que foram ventilados em sede de STF. Não é isso? E eu vou aqui agora desenhar, né? A gente vai bater um papo de como se posicionaram os ministros no voto do HC 118.533, beleza? Até chegar a pedra de toque, que é a decisão de hoje. Eu não vim aqui para falar, o STJ agora entende que o tráfico privilegiado não tem mais a roupagem, né, da hediondez. Eu não vim aqui para falar isso. Até porque o básico você já sabe. Isso é o básico, isso você já está sabendo. Agora, o desenho, né, quais foram os argumentos, eu vou passar para você agora. Legal? Então, bacana, bacana, bacana. Veja, então, que perceba como, né, chegou-se a esse caso, né? Como esse caso chegou lá no STF. Veja, 2 pessoas foram condenadas no tráfico, o juiz de piso, né, condenou, mas entendeu que não se tratava de crime hediondo, tá certo? Veja, o MP recorreu, né, e o STJ, perceba bem, e o STJ entendeu que se tratava de crime hediondo, muito embora, né, fosse possível a aplicabilidade da minorante. E o STJ entendeu nesse sentido com base na súmula hoje cancelada, né, na antiga súmula, já vou chamar assim, 512, beleza? Tranquilo. Aí a Defensoria Pública da União recorreu em sede de HC. A Defensoria Pública da União recorreu em sede de HC, tá certo? O HC 118.533. E caiu na mão de quem? Da ministra Carmen Lúcia, hoje presidente do STF. Bacana, mas à época quem era o presidente era o ministro Ricardo Lewandowski. Eu estou desenhando e você está acompanhando. A ministra Carmen Lúcia recebeu o HC e, perceba bem, no seu voto ela mencionou o seguinte: o tráfico privilegiado, ou seja, o tráfico em que é possível a aplicação da minorante, e eu aqui, né, já entrei direto, mas eu vou aqui ler o que seria, né, professor, o tráfico privilegiado que eu estou voando. Calma, filho. Também chamado de tráfico eventual. Perceba bem, artigo 33, parágrafo 4º. O artigo 33, parágrafo 4º fala o seguinte, 33, né? Tá lá, né? O 33, veja, é um tipo penal misto alternativo, de conteúdo variado ou de condutas múltiplas, né? Diversos verbos ali. Bacana? Eu sempre, quando eu falo do tráfico, eu comento lá em relação ao 33, tá certo? Em relação aos verbos do tipo e tal. Beleza? Mas aqui eu quero já, dando sequência, né? Porque aqui eu tenho que falar o histórico, né? Percorrer como foi essa decisão aqui. Tá certo? Irei fazer o interdecisão, o caminho da decisão. Vem para mim então. O 33, parágrafo 4º, ele fala o seguinte: nos delitos definidos no caput, ou seja, lá no 33, e no parágrafo 1º deste artigo, ou seja, nas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa, nem integre organização criminosa. Professor, por que tem esse risco aí onde está escrito aí a vedação, a conversão em penas restritivas de direitos? É porque foi considerado inconstitucional,
Bacana, foi considerado inconstitucional, hoje é possível, mesmo no tráfico, veja, atendendo aqui a possibilidade da conversão da pena, melhor dizendo isso, na conversão da pena, veja, se você tem os requisitos preenchidos, é possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Beleza? Tranquilo, joguei duro, falei do tráfico privilegiado. E aí a ministra Carmen Lúcia falou o seguinte, olha, esse 33 parágrafo 4º, veja, né, ele menciona lá que o agente tem que ser primário, bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas, nem integra a organização criminosa. Veja, a meu ver, é incompatível com a hediondez. É incompatível com a hediondez a ministra Carmen Lúcia nesse sentido. Então, no voto dela, ela entendeu que o tráfico privilegiado, veja, não tem a roupagem de crime hediondo. Olha a sua redação de prova, olha eu jogando duro com você, já falando do voto da ministra Carmen Lúcia. Bacana, né? Isso, ministra Carmen Lúcia, né? Fazendo o caminho da decisão. É o o inter da decisão. Vamos lá, então. Então, a ministra entendeu que, perceba bem, né, o fato da possibilidade da minorante. Veja, a minorante, ela vai beneficiar quem? Olha, o primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas, nem integra a organização criminosa, né? Veja, então, olha, né? Olha só, afasta o reincidente. Então, perceba, eu não tenho como dar um tratamento gravoso, né? É meio que incompatível aquela pessoa, né, que se encontra enquadrada aqui, né, lá no 33 parágrafo 4º, ou seja, que faz jus ao benefício da minorante. A ministra Carmen Lúcia nesse sentido. Veja que quando ela votou nesse sentido, ela foi acompanhada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso também seguiu, né, o entendimento da ministra Carmen Lúcia. Pois bem, aí o ministro Gilmar Mendes, olha eu jogando duro, eu falei que eu ia jogar duro. O ministro Gilmar Mendes, perceba bem, pediu vistas. Pediu vistas. O ministro Gilmar Mendes pediu vista, né, para apresentar o seu voto. E no seu voto de vistas, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, ele falou o seguinte, olha, o legislador constituinte, ele possibilitou ao julgador, né, a retirada de determinados delitos que envolvam aí transações ilícitas com drogas. Então ele falou, olha, o julgador ele vai poder, né, dentro dessa órbita aí, entender quais seriam, dentro, né, dessa órbita que eu estou dizendo, é o seguinte, da órbita das condutas que envolvam, né, aí transações com drogas. Você sabe que lá na lei de crimes hediondos, nem todas as figuras típicas da lei de crimes hediondos, lá na lei lei do tráfico de drogas, nem todas as figuras típicas, né, são consideradas tráficos. São consideradas tráfico, ou seja, recebem um tratamento, veja, um tratamento mais gravoso da lei 8.072. Apenas as condutas que são consideradas tráfico de drogas recebem um tratamento gravoso. Não é isso? Lá com o rito, né? E também, né, o tratamento penal que externa a Lei 8.072. Olha que boa parte da doutrina menciona que a Lei 8.072 seria aí, veja, uma manifestação, né, da hipertrofia do direito penal máximo, do direito penal expansivo. Olha a sua redação e eu jogando duro com você. Bacana? Então o ministro Gilmar Mendes apresentou seu voto e, né, seguiu aí, concordando, né, com o posicionamento da ministra Carmen Lúcia. Deu para entender então? Bacana? Ministra Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso seguiu o voto, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, depois apresentou o voto, entendendo que o legislador possibilitou, né, veja, o julgador verificar, né, a gravidade de cada conduta aqui, para considerar, para entrar lá no bojo dos hediondos. Entenderam ou não? Foi assim que o ministro Gilmar Mendes entendeu. Bacana, professor não concorda, mas ele apresentou o voto dele. A autonomia do juiz, não é isso? Não há que se falar aí no crime de hermenêutica, né? O juiz ele tem a sua autonomia para decidir de acordo com o seu entendimento.
Beleza? Professor, o que é crime de hermenêutica? Você vai pegar numa live aí que eu já falei já o que vem a ser um crime de hermenêutica. Bem, legal. Então eu tenho a ministra Carmen Lúcia, né, que deu aquele... Olha, eu entendo que não é, né, não tem a roupagem de onda o tráfico privilegiado. Justamente porque o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, seria um contrassenso dar um tratamento mais gravoso a essa pessoa, né, que está sendo submetida a esse processo. Entenderam ou não? Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, né, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, você está certa, seguiu. O ministro Gilmar Mendes, peraí, pediu vistas, apresentou o voto dele, que seguiu também na linha da ministra Carmen Lúcia. Beleza? Beleza. 3. Veja que o ministro Dias Toffoli falou o seguinte, olha, eu discordo. Dias Toffoli discordou. Ele discordou e falou o seguinte, perceba bem que, no caso concreto, perceba, eram 2 indivíduos e eles foram condenados por tráfico, tá certo? Veja, eles estavam... conduzindo 772 quilos de drogas. 772 quilos de drogas. Jogava muito duro. E ainda tinha, sabe o quê? O pessoal tinha dois carros lá que estavam ali figurando como batedores. Fazendo a segurança. Rapaz, o Dias Toffoli falou, olha, isso aí, filho, pelo amor de Deus, né? É tráfico... tráfico e não há que se falar em tirar a roupagem hedionda do crime, não. Vocês estão entendendo que é privilegiado? Sim, mas é tráfico, pelo amor de Deus. A gente já está quebrando galho, né? Está entendendo aí que seja um tráfico privilegiado, mas olha a quantidade de drogas. E eu tenho que falar a verdade para vocês. O STF, né, e o STJ entendem que a quantidade de drogas pode indicar que aquele agente se dedica à atividade criminosa. Inclusive, tem uma decisão agora do STF também nesse sentido, né? Veja, a defesa sustentou que a pessoa era mula. Sim, mula. Bacana. A condição de mula por si só não... Veja, segundo o STF, não é um indicador, né? Um indicador isolado para dizer que essa pessoa se dedica à atividade criminosa. Mas no caso desse julgado último agora, que a defesa alegou que a pessoa era mula, essa pessoa estava levando 500 e poucos quilos de drogas. E aí no STF, né, entendeu, olha, vem cá, não, mula, mas 540 quilos de drogas, pelo amor de Deus, se dedica à atividade criminosa, então afasta a aplicabilidade do privilégio. Então, mula, mas vai responder no tráfico. Nessa decisão, o STF entendeu assim. Entenderam ou não? Estamos aqui construindo. Bem, então o Dias Toffoli entendeu nesse sentido, tá? E veja, apresentou um voto divergente em relação à ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes, né, entendendo aí que seria tráfico sim e seria crime hediondo. Bacana? Crime hediondo. Veja que o ministro Marco Aurélio, né, seguiu também o entendimento lá do ministro Dias Toffoli, entendendo, né, que se trata sim de crime hediondo. A carreta, né? Perceba bem. Pessoal, esse julgamento, segura agora as mensagens, né? Até para eu concentrar aqui também. Esse julgamento, ele começou em junho de 2015, ano passado, dia 24 de junho de 2015, né? Com a apresentação desse voto da ministra, enfim. O ministro Edson Fachin, na época, entendeu que esse delito teria sim roupagem de hedionda, ou seja, o privilégio não afastaria a hediondez do crime. Foi o primeiro posicionamento do ministro Edson Fachin. Porém, ele pediu vistas. E no seu voto de vistas, ele apresentou um outro posicionamento. Mudando o posicionamento anteriormente adotado, qual seja, entendendo que o tráfico privilegiado teria uma roupagem de crime hediondo. Pois bem, o que o ministro Edson Fachin entendeu? Ele mudou o voto dele
E ele diz o seguinte, ele falou o seguinte, olha, o tráfico privilegiado, isso é ele dizendo, o 33 parágrafo 4º não se encontra lá na lei de crimes hediondos. Ele falou isso. Não se encontra lá na lei de crimes hediondos. E se o legislador tivesse a intenção de dar um tratamento mais gravoso, teria citado tráfico privilegiado. Data máxima vênia, perceba bem, pelo amor de Deus, né? Data máxima vênia, senhor ministro, mas aqui eu tenho que me pronunciar. Veja, a lei fala, né? São equiparados hediondos, não é isso? Olha lá, fala tráfico ilícito entorpecentes. Veja, tráfico ilícito entorpecentes, o 33 é tráfico. O parágrafo 4º, veja, é apenas uma causa de diminuição de pena, ministro. É apenas uma causa de diminuição de pena, é uma minorante, que faz referência ao caput. Entenderam ou não? Então, se é para pensar assim, o legislador ele teria que citar todas as figuras do 33, né, até as equiparadas, para considerar que seriam aí equiparados a hediondos. Entendeu? Teria que citar o 33, as figuras equiparadas ao tráfico. Não, claro que não, né? Pelo amor de Deus. Então, eu não vejo por essa via não, por esse viés não. Mas ele diz o seguinte, o Edson Fachin diz o seguinte, olha, eu entendo que o legislador não incluiu o tráfico privilegiado na lei de crimes hediondos. E aí no voto dele ele menciona o seguinte, então, veja, há uma ofensa ao princípio da legalidade, né? Incluir o tráfico privilegiado como um crime equiparado aos crimes hediondos. Ele no voto dele disse que ofenderia o princípio da legalidade. Data máxima vênia, veja, ele poderia até apresentar um outro argumento. Esse argumento, eu acho, a meu ver, ele não se sustenta. Não se sustenta por quê? Porque a lei, ela fala tráfico de substância entorpecente. Tanto é que você vai aqui no 33, parágrafo 4º, ele fala, nos delitos definidos no caput. Entenderam ou não? Nos delitos definidos no caput. O parágrafo 4º, ele é apenas uma causa de diminuição de pena, pessoal. Isso é apenas uma causa de diminuição de pena. Alguma parte da doutrina entende que o parágrafo 4 seria uma figura típica. Pelo amor de Deus, a figura típica é o 33. O parágrafo 4 ele diminui a pena. Entenderam ou não? Então, ofensa ao princípio da legalidade, não. Tráfico, né? O 33 está previsto lá. Você pode até ter uma causa de diminuição de pena, mas essa causa de diminuição de pena, veja, perceba bem, não afasta a hediondez do crime. Né? A causa de diminuição de pena não descaracteriza o caput. Não seria um tipo autônomo, é isso que eu queria falar. Não, a meu ver, não seria um tipo autônomo, com escala penal própria. Claro que não. Você considera a pena do caput e diminui. Entenderam ou não? Bem, esse foi um argumento dele. E um segundo argumento dele, ele dizia o seguinte, olha, e tem outra coisa, ele falando, dá um tratamento gravoso ao tráfico privilegiado, perceba, ministro Edson Fachin falando, ofende o princípio da proporcionalidade. Porque, veja, é uma conduta em que há uma pequena participação dessa pessoa aí num delito de tráfico. Não é isso? Então, dá um tratamento gravoso, né? Aí, aquele tratamento dispensado pela lei de crimes hediondos, ofende o princípio da proporcionalidade. Edson Fachin, então, dois argumentos. Primeiro, ofensa ao princípio da legalidade, porque ele entende que o legislador, se tivesse a intenção de incluir o tráfico privilegiado, teria que citar na lei de crimes hediondos, 33, parágrafo 4º, bem, é o entendimento dele. E o segundo entendimento que ele entende, que haveria uma ofensa ao princípio da proporcionalidade, considerando, né, a conduta praticada, né, o desvalor da conduta. Tá certo? Veja, uma pessoa que é primária, de bons antecedentes, né, não se dedica à atividade criminosa, então você dá um tratamento gravoso, né, aquele tratamento dispensado lá na lei de crimes hediondos a essa pessoa, seria uma ofensa ao princípio da proporcionalidade. Então Edson Fachin, veja agora, se aliando também à ministra Carmen Lúcia, ao ministro Gilmar Mendes, ao ministro Luiz Roberto Barroso. Deu para entender isso? Posso continuar o caminho? Legal, posso continuar o caminho. Bacana, fala professor, estou entendendo. Por quê? Porque na minha redação eu vou citar tudo isso aí.
né? Ele vai dar uma redação lá sobre tráfico privilegiado, enquanto meus concorrentes irão falar, o STF agora entende que não é, eu vou falar do voto, eu vou falar, né, do caminho, né, dos argumentos, do raciocínio, eu vou jogar duro, porque a minha redação é diferenciada, eu sou adelante focado, beleza? Né, eu sei, eu sou adelante focado. Bacana, 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 bacana. Bem, vamos lá. Quem é que acompanhou esse entendimento do ministro Edson Fachin? Quem acompanhou? Quem acompanhou? O ministro Rosa Weber, né? Acho que eu já tinha falado. Rosa Weber, se eu não falei, estou falando agora, acompanhou o voto, tá certo? E o ministro Teori Zavascki. Bem, é importante, né? É importante a gente citar um outro voto também que foi contrário, tá? Do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux, inclusive, ele já tinha votado contra, e quando da reapreciação lá do tema em sede de STF, o ministro Fux, ele aproveitou e reforçou seu voto em sentido contrário, entendendo que o privilégio não afasta de onde do crime. Então, Luiz Fux, de mãos dadas aí, ó, Luiz Fux, de mãos dadas com o ministro Dias Toffoli. Beleza? Dias Toffoli. Legal. Bacana, 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 bacana. Bem, o ministro Ricardo Lewandowski, à época presidente do STF, externou o seu voto. E o importante numa redação de prova é você conhecer o voto do ministro Ricardo Lewandowski, porque veja que ele lançou mão, né, de um fator social para dar o seu voto e entender que o tráfico privilegiado não tem a roupagem de crime hediondo. Sabe por quê? Porque ele chamou no Perceba e fez referência à população carcerária. E ele falou que a população carcerária, há um número significativo de mulheres respondendo no tráfico. E são mulheres respondendo no tráfico, vejam, são aquelas mulheres que geralmente figuram como correios, são aquelas mulheres que geralmente figuram como mulas, são aquelas mulheres, perceba, que transportam drogas para terceiros. Eu trabalhei numa delegacia aqui em Brasília, que é ao lado do presídio, e quantos flagrantes eu fiz de mulheres que estavam levando drogas para os maridos que se encontravam presos. Então perceba, né? Entregar, ainda que gratuitamente, tráfico. Mas como era uma coisa eventual, como ela era primária, né? De bons antecedentes, respondia no tráfico privilegiado. E estava lá aquela mulher, que guardava droga em casa, transportava droga para terceiro, figurava como mula, recebendo um tratamento gravoso, dispensado pela lei de crimes hediondos, recebendo aí o fenômeno do direito penal máximo, da hipertrofia do direito penal. Você está vendo como eu estou jogando duro com você e você está construindo o seu raciocínio na prova. Você está crescendo. Eu não vim aqui para dizer que o STJ agora anda de mãos dadas com o STF, pronto, desligar lá e vir embora. Você tem que aprender a estudar. Entenderam ou não? Você tem que conhecer o voto, você tem que pegar, tem que imprimir, tem que fazer igual eu fiz, estudar o voto, estudar. Olha só que argumento legal, eu vou usar isso na minha redação. Entenderam? É assim que você estuda. Não é pegar o resumo, agora entende. É só isso, filho. Só isso. Você tem que saber quais foram os argumentos, posicionamento interessante, né? Do ministro Lewandowski, porque, veja, o ministro Ricardo Lewandowski, ele fala o seguinte: então, perceba, um tratamento diferenciado a essas mulheres, Ricardo Lewandowski falando, homenageia o princípio da individualização da pena, possibilita a sua reinserção na comunidade. Entenderam ou não, Ricardo Lewandowski? Nesse sentido. Então ele fala, olha, quem está respondendo para esse tráfico privilegiado é a maioria. Você vai verificar lá que tem um número significativo de mulheres, né? Que acabam aí sendo utilizadas por seus maridos que estão presos, seus namorados, né? Habitualmente são submetidas a ameaças para praticar essa conduta. Entenderam ou não? Então é isso. Então ele falou isso. Então é importante ter essa visualização. Então uma resposta mais justa do direito penal
seria dar um tratamento diferenciado, né? E esse tratamento diferenciado iria atingir quem? A essas mulheres, né? Um tratamento diferenciado, qual seja? Um tratamento diferenciado, ou seja, um tratamento que se afasta da aplicabilidade da lei de crimes hediondos, que se afasta aí do direito penal máximo, da hipertrofia do direito penal. www.adelante.net.br é o aulão dia 17 lá no Pará. Eu não estou indo para o Pará para brincar. Eu não brinco com o investimento dos outros. Eu, professor Marco Montes, está aí na live. Professora Tatiane está aí na live. Professor Cristiano Gonzaga. A gente está indo para arrebentar aquilo lá. Essas aqui e outras, né? Essas aqui e outras. Bacana, a gente vai lá para arrebentar. A gente está estudando muito. A gente está estudando muito. Então você não pode deixar de participar do aulão Adelante, delegado Pará. Tá certo? Dia 17 de dezembro, nós iremos jogar muito duro lá. Não é, Tati? Tá aí, ó. Nós iremos jogar muito duro lá. Você nunca brinca com nada. Realmente, eu gosto de levar muito a sério. Bem, então, entenderam qual foi o voto do ministro Ricardo Lewandowski? Então, interessante isso, né? Então, a redação, o ministro Ricardo Lewandowski, inclusive, lançou mão de um fator social, um número de mulheres que se encontram hoje lá e aí fazendo parte da população carcerária, a maioria delas respondendo pelo tráfico, né? Na figura aí do privilégio, né? Então, dá um tratamento, veja, mais gravoso. Veja, não estaria aí homenageando o princípio da individualização da pena. Entenderam, não? Então, é nesse sentido aí. Entenderam? Pois bem, legal, né? Aí o STF, por 8-3, né? Por 8-3, veja, entendendo, inclusive, fez menção que a gente vai chamar de gravidade menor. Veja, o STF entendendo que haveria aí evidente constrangimento ilegal ao se enquadrar o tráfico de entorpecente, tráfico privilegiado, né, lá no rol dos hediondos, né, recebendo um tratamento mais severo dispensado pela lei de crimes hediondos. Legal? Até porque, veja, esse agente ele é ocasional. Você não verifica aí, por exemplo, nesse agente a roupagem da reincidência. Entenderam ou não? Bacana, tranquilo, viu como você vai construir uma redação? Viu? Entenderam ou não? Bem, agora vamos na pedra de toque. Vamos na pedra de toque. A pedra de toque, depois desse desenho, veja, aí o STJ, né? Olha, o STF, né, Supremo Tribunal Federal, já se posicionou no sentido de que, né, por 8-3, veja, 8-3 é uma porradinha forte, né? Já se posicionou no sentido de que o tráfico privilegiado não tem essa roupagem aí da hediondez. Nós temos uma súmula aqui, a súmula 512, entendendo que o privilégio afasta a hediondez do crime. Entenderam, não? E veja, então você já começava ali ter recursos, né? Lá inclusive em juiz de piso também, recursos suspensos, né? Aguardando, né, uma situação definitiva. E a terceira sessão do STJ lançou mão dos chamados recursos repetitivos. Recursos repetitivos previsto lá no artigo 1036, não é isso? Veja que lá do Código de Processo Civil, novo Código de Processo Civil 2015, veja que ele faz julgamento por amostragem, né? E esse julgamento, veja, ele incide na seleção de recursos especiais que tenham aí controvérsias idênticas. Então, diversos recursos especiais com controvérsias idênticas, perceba, há a possibilidade, tá, de ser manuseado aí o sistema de recursos repetitivos, né? Recursos repetitivos. E o recurso repetitivo, é claro, veja que possibilita aí aplicar o mesmo entendimento jurídico, né? É o julgamento, o recurso repetitivo, no sentido de sedimentar, de pacificar o entendimento, há a possibilidade de se aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos, que vai gerar, com certeza, uma economia de tempo e segurança jurídica. É o que eu vou chamar de economia processual. Bem, então o STJ, na data de hoje, o STJ, veja, ministro Marco Aurélio, eu não dei o voto dele, eu vou falar aqui depois, tá? Se passou alguém, eu vou falar aqui que eu fiz um resumo do voto de cada um, que eu joguei duro, eu não sou bobo. Tá aqui, daqui a pouco, agora eu vou fechar aqui e vou falar. Então venha comigo. Então, hoje, na data de hoje, veja, em sede, né, de recurso, no rito de recursos repetitivos,
O STJ, terceira sessão do STJ, entendeu, né, aí alinhando, fazendo aí um realinhamento, né, um realinhamento da sua jurisprudência. O STJ entendeu pelo cancelamento da súmula 512, e cancelando a súmula 512, veja, ocorreu um realinhamento jurisprudencial, né? Um realinhamento jurisprudencial no sentido de acompanhar essa concepção do STF no afastamento da hediondez do crime, no afastamento da hediondez ao tráfico minorante, né? O tráfico com a causa de diminuição de pena, chamada aqui de tráfico privilegiado, lá do artigo 33, parágrafo 4º. Beleza? Tranquilo? Legal, então? Então foi isso que aconteceu, cancelou a súmula. Então hoje o STF, veja, o STJ acompanha o STF no sentido de que o tráfico privilegiado não tem aí a roupagem de crime equiparado aos hediondos. Vamos então aqui, como ficou, professor? Professor, e aí no STJ, como é que foi essa votação? E aí eu tinha que chamar no Perceba e dizer o seguinte: a decisão foi unânime. A decisão foi unânime. Bacana? Mestre, quando o senhor vai mandar uma aula de IP? Eu vou ver se eu faço alguma coisinha hoje, né? Eu vou fazer em 2 módulos. Hoje eu já começo já a dar um Perceba, senão eu vou começar amanhã. Beleza? Tranquilo. Como ficou? Bem, no STJ foi unânime a decisão. Legal? E lá no STF, professor, no STF eu vou falar para você agora. Beleza? Vamos lá. O voto da ministra Carmen Lúcia foi acompanhado pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Bacana? O STF. Ficaram vencidos os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Marco Aurélio. Marco Aurélio entendeu pela hediondez. Entenderam ou não? Então, numa prova, filho, se pelo menos você sabe o posicionamento de algum desses ministros, cita, né, por exemplo, o ministro Luiz Fux, em seu voto na apreciação do habeas corpus. Professor, no seu número não interessa, irmão, fala habeas corpus. Na apreciação de habeas corpus recente, impetrado em sede STF, o ministro Luiz Fux entendeu que o crime, que o tráfico privilegiado, né, veja, teria sim um revestimento da hediondez, né? Aí você cita a ministra Carmen Lúcia, né, no seu voto, a relatora do HC, entendeu aí que não teria roupagem de crimes hediondos. Aí você já mostrou do que posicionamento. Você está mostrando para o examinador que você lê julgado, que você tem conhecimento, entendeu? E aí você arremata depois, né? No outro giro, recentemente o STJ, né, no sentido de pacificar o entendimento e alinhar a sua jurisprudência, não é isso? Inclusive com o STF, entendeu? Por bem cancelar a súmula 512, julgamento que ocorreu por unanimidade no rito dos recursos repetitivos, não é isso? Ao invés social foi o argumento do Lewandowski, né? O viés social ministro Ricardo Lewandowski, que na época era o presidente do STF. Entenderam ou não? Entenderam ou não? O cara abriu uma brecha para você falar de tráfico privilegiado, filho. Você coloca um Alfa Zulu aí agora nessa anotação que você fez, né? Coloca um Alfa Zulu. Professor, o que é o tal do Alfa Zulu? Você não sabe o que é o Alfa Zulu, não? Alfa Zulu? Ailton Zucchi, pô. Coloca aí. Fala assim, pô, essa aqui foi do prof. Essa aqui, olha só, tá vendo essa anotação aqui? Caiu na minha discursiva. Eu meti um Alfa Zulu e, bem, agora eu sou delegado. Neném, sou delegado aqui, até esqueci dele. Mas é o seguinte, tem um Alfa Zulu aqui no meu caderno, que ele entrou para falar lá do tráfico privilegiado, ele entrou para destruir, né? Dentro da humildade. www.adelante.net.br, né? Bacana, entendeu agora como é que ocorreu toda os argumentos? Alfa Zulu. Foi forte, né? Até me empolguei aqui, né? Bacana, né? Professor, como é que você sabe? Filho, eu estudei o julgado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Filho, eu estudei o julgado. Eu tenho que estudar o julgado, filho. Professor, mas você falou tudo de cabeça? Claro, acabei de estudar agora, filho. Amanhã tem que estudar de novo. Senão você esquece. É assim que é.
Quer ver minha lei de drogas? Quer ver? Joga duro, filho. Aqui, esquece tudo. Tem que rabiscar tudo aqui. Viu minha lei de drogas? Tem um tempo que eu tenho essa lei aqui. Toda besoura, só eu entendo. O jogo é duro. Entendeu? É isso aí. Mapa doido, né? Jornal Nacional. Bonnie. Agora não tem mais as folhinhas não, né? Agora o Bonnie é... Eu sou da época que tinha as folhinhas, Jornal Nacional, cara, entendeu? Beleza. Bacana, né? Deu pra pegar, né, pessoal? Como é que você vai tratar uma questão dessa na prova, né? Demonstrando conhecimento, demonstrando que você conhece o julgado, julgou, estudou o julgado, né? Importante, é uma questão que vai cair, né? Pode cair no objetivo, é bacana, mas pode cair no discursivo. Valeu, Priscila, um beijo. Então, é isso. Samia, um beijo também. Pessoal que me acompanha sempre aí. Tem o Zuquiderno bombado. Valeu, galera. Show de bola. Bomba de coraçõezinhos aí. Vibrei aqui, né? Pode o número do HC do STF? Pera aí. O que eu não faço por vocês? Cadê o HC? Eu falei agora, não? HC 118 533. STF 118 533. Beleza? Bacana, né? É tanta informação, né, pessoal? Esse tema tá bombando, né? Eu sei. Por isso que eu procurei logo desenhar ele aqui, né? Aula desse nível é outro nível. Grupo no Zap, mestre. Galera interage, mas tem um grupo dos adelantes no Zap aí já. Bombou a live aí? Jesus te ama. Pô, bacana, hein? Ela falou que Jesus me ama, ó. Que legal. Tem, Priscila. É o adelante. Acho que tem 6 grupos no Zap aí. Mas, ó, não é meu, não. Pessoal que chama de grupo adelante aí. Tem adelante 5, 6. Eles me colocam lá, mas eu não posso. Eu não tenho condição, entendeu? Eles me colocam lá. De vez em quando eu dou um bisu lá e tal, mas eu fico meio que longe. Aí, beleza então, pessoal, como faço para entrar? Tem o Neto não tá aí agora, né? Mas depois eu vou falar, porque ele que adiciona, né? Ele que tem os números aí, eu não tenho o Zuquiderno, eu não sou dono de grupo, enfim, a galera aí que é. Beleza, pessoal, valeu. Eu não sei se eu vou conseguir entrar hoje de novo, né? Que eu ia começar hoje a revisão de inquérito policial para o concurso delegado do Pará. Mas se eu não conseguir entrar, amanhã eu já começo, beleza? A gente vai fazer uma revisão acerca do inquérito policial. Essa revisão que eu vou fazer amanhã serve para o OAB. Pessoal que vai cair o OAB, claro que cai sempre uma questãozinha de inquérito lá, uma ou duas, e aí você vai acertar. Bacana? A gente vai fazer essa revisão. Chama na madrugada. Vou ver. Se eu não estiver tão cansado, eu vou chamar na madrugada, não perceba. Entra no grupo do Face aí, entra no grupo do Zap, né? O pessoal sabe aí como é que é, né? Valeu então. Adelante focado, jogando duro. Tchau, 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 tchau. Sou Adelante focado, jogando muito duro. Tchau, tchau.